Bem, pessoal, vamos entrar agora num assunto bastante importante e perigoso. Declaração de saúde. A declaração, que é conhecida no mercado como DPS, ela é muito importante em casos da contratação de seguro de vida onde a cobertura é morte, ou seja, morte por qualquer causa, seja ela por acidente, seja ela por morte natural. Se a empresa exige uma declaração de saúde, não tente fazer um seguro sem essa documentação. Não tente fraudar esta documentação. Eu vou explicar para vocês como isto funciona no mercado. Quando a pessoa preenche a declaração de saúde, e aqui eu vou dar uma dica para você, a declaração de saúde, quando preenchida, geralmente o proponente do seguro vai pedir para você fazer o preenchimento dessa proposta. Da proposta, tudo bem. Mas da declaração de saúde, entregue a caneta para ele, de preferência que ele faça até com uma caneta dele. E faça o preenchimento dessa declaração de saúde de próprio punho. Porque amanhã, se alguém da família contestar essa declaração de saúde, e o juiz pedir um exame grafotécnico e ficar comprovado que foi você quem preencheu a proposta, ou seja, a proposta não, a declaração de saúde, ou seja, não foi o segurado quem fez o preenchimento da declaração, foi outra pessoa, judicialmente a seguradora vai perder a causa, ou seja, eles poderão dizer que isso aí foi um preenchimento fraudoso do próprio vendedor ou corretor de seguros. Então é muito importante que você peça para a pessoa, né, para o proponente, fazer o preenchimento da sua declaração de saúde de próprio punho e assine de forma legível, igual ele assina os documentos. Peça um documento e comprove a assinatura, se elas batem, se a assinatura da declaração de saúde é a mesma assinatura da proposta e a mesma assinatura de algum documento. Geralmente, no seguro de vida, a empresa nenhuma pede documentação, mas na hora de um sinistro, de uma adversidade, sem a entrega dos documentos de forma completa e legível, a seguradora não libera a indenização. Então, é muito importante que você confere, né, faça uma conferência das assinaturas, principalmente da declaração de saúde. Se a pessoa tem uma moléstia que já foi diagnosticada, e ele sabe disso aí, ele tem que ser sincero e colocar. Mesmo que a seguradora não aprove esse seguro, é muito importante que ele seja bastante honesto. Porque não adianta nada ele ficar pagando por um longo período o seu seguro de vida e na hora que ele vem a falecer, a família não vai conseguir receber a indenização, porque a seguradora, através de perícia, vai constatar que quando ele fez o seguro de vida, a doença dele já havia sido diagnosticada. Então ele não vai receber, a família não vai receber a indenização. Então é muito importante que você oriente seu cliente para ele ser honesto e seja bastante claro e de forma assim, bastante honestidade, vamos falar assim, gente, eu estou até exagerando um pouco, mas é muito importante que vocês peçam para o cliente que ele seja fiel àquilo que ele está respondendo na declaração de saúde. Isto é o que eu chamo de venda sadia, uma venda honesta e com ética. É informar o cliente, porque se ele pagar por um longo período e depois constatar que ele tinha essa doença, a família não vai ter indenização. E eu lhe pergunto, para que ficar pagando tanto tempo seguro se lá na frente ele não vai conseguir receber a indenização? Então é muito importante isso. Agora entenda o seguinte, a doença tem que ser diagnosticada antes da assinatura dele na declaração de saúde. Se ele tem uma doença e não está sabendo, ele já está isento disso aí, fica tranquilo. Né? Por quê? O que a seguradora vai fazer lá na frente numa eventual morte por alguma doença? Eles vão fazer uma pesquisa se essa pessoa já foi internada para tratamento dessa doença antes, se ele foi em algum laboratório, se ele está fazendo uso de algum medicamento de controle, por exemplo, da diabetes, de um controle de pressão, se ele tem alguma passagem por algum hospital aonde ficou documentado que ele sabia dessa doença, que ele estava tomando remédio para essa doença, então ele perde, a família perde a indenização caso ele venha a falecer. Então é muito importante, se tem doença pré-existente,
coloque dentro da declaração e mande para verificação. Se a seguradora aceitar o risco, ok. Se não aceitar, mas seja honesto. Faça um seguro de acidentes pessoais, não faça o de morte natural. Ou procure uma seguradora que não exige a declaração de saúde e que aceita o seguro com doença pré-existente. Então, muito cuidado. Declaração de saúde, ela é muito séria dentro de um seguro de vida. Seja honesto e confere esse documento de forma bastante cuidadosa, ok? É a dica que eu deixo para vocês. Bem, pessoal, é muito importante também, dentro de uma negociação de seguro de vida, que você veja a abrangência das coberturas. Ou seja, eu estou fazendo a contratação de um seguro e eu gostaria de saber aonde esse seguro cobre, qual que é a abrangência dele. Por exemplo, se eu estou negociando um seguro de vida e esse seguro de vida tem uma assistência funeral, a assistência funeral ela tem abrangência aonde? O translado do corpo em que perímetro? Qual raio de atuação desse translado de corpo? A maioria dos seguros de vida aqui no Brasil tem abrangência em todo o território nacional. Eu conheço, inclusive, alguns seguros de vida que têm abrangência até no exterior. Então, é muito importante que você dê uma verificada, faça um estudo nas condições gerais do produto seguro de vida, que você vai verificar qual a abrangência dessa cobertura. Se for a nível nacional, ótimo, você tem um argumento de venda fantástico. Se for no exterior, os seus argumentos de venda são mais fantásticos ainda, porque nenhuma empresa de assistência funeral regional tem esse tipo de cobertura. Isso eu vou explorar um pouquinho mais quando eu for dar as dicas de vendas para vocês. Então, preste atenção na abrangência das coberturas do produto que você está oferecendo. Bem, outro cuidado que você deve tomar dentro das vendas de seguro de vida. Nós estamos falando em vida, pessoal. Nós estamos falando em remuneração. Nós estamos falando em indenização. Então é muito importante que você se atente a isso daqui, ó. Riscos excluídos. O que vem a ser riscos excluídos? Cada seguradora tem as suas condições gerais, aonde ela define o que é risco coberto e o que é riscos excluídos. Geralmente ela destaca bem o que é coberto, né, o que são riscos cobertos, e coloca dentro das condições gerais, algumas até utilizam de uma forma assim bem discreta, os riscos que são excluídos. Então, atente-se a esse detalhe, antes de dizer para o cliente, olha, eu estou te vendendo um produto onde você tem aqui cobertura de doença, cobertura de acidentes, cobertura disso ou daquilo. Mas dentro disso ou daquilo, existem algumas que são tratados como riscos excluídos. E tem alguns, eu vou até deixar aqui para vocês aqui, os principais riscos excluídos que geralmente as seguradoras colocam nas condições gerais. Uso e manuseio de material nuclear. Isso daqui se faz presente em quase todos os seguros de vida que eu já verifiquei em seguradoras. Atos e operações de guerra, rebelião e tumultos, doença pré-existente que nós falamos na declaração, né? Doenças pré-existentes, é risco excluído, muito cuidado com isso. Suicídio antes dos 2 anos, isso daqui vale a pena até a gente fazer uma observação. Existe uma lei no país que as seguradoras, elas são obrigadas a fazer a indenização para os beneficiários caso o segurado venha a cometer um suicídio. Só que tem uma carência de 2 anos. Já tem uma lei tramitando de que essa carência de 2 anos poderá acabar, mas por enquanto ela não acabou. Pelo menos até o momento que nós estamos gravando essa videoaula para você, o suicídio ele tem cobertura apenas depois de 2 anos de vigência de apólice. Ou seja, se eu fizer um seguro de vida de 1 ano, eu não tenho chance de suicídio. Se eu fizer um seguro de vida de 2 anos, eu também não tenho, porque é após 2 anos. Então eu teria que fazer a contratação de um seguro que passe de 2 anos. Passou de 2 anos, se a pessoa vier a se suicidar e ela é titular da pólice, a família tem direito à indenização. Então, muito cuidado
nos riscos excluídos e as regras das seguradoras. Prática de atos ilícitos e dolosos, também na maioria das seguradoras isso aí entra como riscos excluídos. O que seria práticas e atos ilícitos? Um assalto, por exemplo, um assassinato, por exemplo, uma tentativa de assalto, vamos supor, eu vou tentar assaltar alguém e tomo um tiro. É ato ilícito, então eu não tenho direito à indenização. Eu não, né? Minha família não tem direito à indenização nesse caso. Um outro exemplo, eu estou num estádio de futebol, pulo o alambrado e vou lá agredir o juiz de futebol. E o cão do guarda, né, do policial, escapa da correia dele, vem e arranca o meu braço dentro do estádio. Eu estava cometendo um ato ilícito. Então eu não tenho cobertura nem na invalidez e, se eu vier a falecer, nem na morte. Então muito cuidado na hora de informar isso para o cliente. Outra cobertura é atos terroristas. Então, né, você deve estar se pensando, quando o avião derrubou aquelas torres nos Estados Unidos, nossa, se acontecer isso no Brasil, a seguradora vai pagar uma indenização monstruosa. Não, atos terroristas, na maioria das empresas, não faz parte dos riscos cobertos. Então, muito importante que você observe isso. Epidemia declarada por qualquer órgão público. Ou seja, entenda aqui o seguinte, tem que ser uma epidemia declarada. Se porventura tem um surto de dengue na sua cidade, logicamente que aí tem cobertura. Se a pessoa tem uma cobertura de morte por doença, e essa pessoa vira óbito provocado pelo mosquito da dengue, por exemplo, ele tem cobertura. Mas, se for uma epidemia declarada por algum órgão, essa cobertura já deixa de existir. Muito cuidado com estes itens. E alguns outros que você vai observar dentro das condições gerais. Então é muito importante que você se atente se o seguro que você está vendendo aceita esportes radicais, algumas profissões de risco, pessoas politicamente expostas, ou seja, estude antes as condições gerais para você oferecer ao seu cliente o que realmente cobre e o que realmente não cobre nenhum seguro de vida, ok?